Sexta-feira e continuamos acompanhando a situação do transporte coletivo de Ribeirão Preto. Repórter Samuel Santos, ao vivo, direto do centro da cidade. Samuel, sexta-feira a população continua sofrendo muito aí com o transporte. Boa tarde para você. Continua assim, André. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Lembrando, a flexibilização da quarentena aconteceu a partir de segunda-feira, só que a frota continua reduzida, o ProUrbano trabalhando aqui na cidade com 63% de sua capacidade. Estamos aqui no ponto do terminal de ônibus que fica na Visconde de Inhaúma. Aqui passam as linhas Manuel Pena, Jardim Irajá, Santa Cruz, Bonfim Paulista, Jardim Centenário, Parque Ribeirão e Jardim Progresso. Lembrando que Bonfim Paulista nós tivemos bastante reclamação do pessoal de lá, uma das maiores aglomerações registradas aqui na cidade. Neste momento o movimento é tranquilo, mas porque passaram 3 ônibus agora há pouco e muita gente pegou, inclusive os ônibus foram embora lotados. Por que aqui acontece aglomeração? Porque o ônibus já vem meio que lotado lá do terminal Evangelina Passig. Chega aqui, muitas pessoas já estão sentadas e muita gente tem que viajar em pé. O que a gente percebe é que a reclamação continua sendo a mesma, principalmente nos horários de pico, começo da manhã, final da noite, final da tarde, aliás, começo da noite, muita aglomeração, muita gente nas poucas linhas disponíveis no momento. E o que a gente percebe, uma notícia ainda pior, surgiu hoje, segundo o sindicato da categoria dos motoristas do transporte público aqui de Ribeirão Preto, mais 2 motoristas tiveram Covid-19 confirmadas nos últimos dias. Agora são um total de 5. E a gente faz o questionamento: se os motoristas estão contaminados, imaginem os passageiros que pegam esses ônibus, o risco que eles estão correndo. Lembrando da denúncia que vários moradores já fizeram também, muita gente embarcando sem máscara nesses coletivos, o que é um perigo, e ninguém para fiscalizar. A fiscalização realmente está sendo falha neste sentido. Outra novidade é que na Câmara vai passar um projeto em votação na semana que vem para tirar o artigo que define a redução da frota do transporte público aqui na cidade. Então, vários vereadores já apresentaram esse projeto, deve ser votado na próxima terça-feira. Isso pode trazer um alívio para a população, que reclama também que a maior aglomeração não é no comércio, né? Porque os lojistas estão tomando todos os cuidados, há limitação de pessoas por metro quadrado, há higienização, a obrigatoriedade de uso de máscaras. Já no transporte público, a população não tem para onde correr. Se a pessoa entra naquele pequeno espaço, sem álcool gel, sem proteção nenhuma, não tem como escapar. E precisa do transporte público para chegar onde precisa. Então ficam todas essas reclamações da população. A gente continua acompanhando, olha só, já chegaram mais pessoas aqui esperando o ônibus, num dos pontos mais movimentados aqui do centro da cidade, André. É lamentável, Samuel, porque o passageiro e até o motorista, eles se tornam vítimas de toda essa situação, né? O motorista não tem culpa, por ele, claro, muitos motoristas também desejando que a situação estivesse mais controlada, que tivessem mais linhas rodando aí pelas ruas para não ter essa superlotação, mas a prefeitura prefere continuar defendendo o consórcio ProUrbano do que lutar pelo interesse do usuário, ou seja, exigir que o consórcio colocasse mais linhas para rodar nesse momento e evitar a aglomeração dentro dos ônibus. Agora, Samuel, inclusive, o Ministério Público sinalizou que a Transerp pode ser responsabilizada por essa redução da frota, é isso? Sim, André, quem disse isso foi o promotor Sebastião Sérgio da Silveira. Disse que a Transerp, que recorreu para manter a redução da frota aqui na cidade, pode responder por crime contra a saúde por conta de recorrer nesse sentido, de manter a redução da frota aqui na cidade. Então, o promotor sinalizou, pode sim responsabilizar a Transerp, que pode ser punida por isso. Nós cobramos, inclusive, a empresa que não se manifestou até o fechamento desta edição. ProUrbano também foi procurado por conta da contaminação dos motoristas aqui na cidade. São 5, segundo o sindicato da categoria, mas o ProUrbano também não se manifestou até o fechamento desta edição. E quem continua sofrendo é, sem dúvida, a população, o usuário, aquele que depende do transporte público para se locomover, para ir trabalhar. Garanto que político nenhum faz uso do transporte público, por isso que não está tão preocupado nesse momento, né, Samuel? Muito obrigado, a gente volta a se falar daqui a pouco.